Olá meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Irmãos, é uma alegria muito grande para mim estar aqui hoje, mais uma vez, para te entregar uma palavra de Deus. E o Senhor me mostrou algo profundo, algo que eu quero que você saiba hoje e que se você colocar em prática, a sua vida será totalmente transformada. Se você ficar comigo até o final, eu quero orar por você, pela sua casa, por tudo que envolve a sua vida e juntos nessa grande corrente de fé, de oração, nós vamos buscar ao Senhor e milagres vão acontecer. Eu tenho certeza disso. Eu creio naquilo que eu oro e eu espero que você creia também. Irmãos, a oração tem que ser algo dinâmico, algo no qual nós vemos resultados. É claro que Deus não fará a nossa vontade muitas vezes, e é claro também que não será no nosso tempo e do nosso jeito. Mas Deus, irmãos, é um Deus que tem prazer em atender aos pedidos de oração. O próprio Senhor Jesus disse: peçam e vocês receberão, batam e a porta lhes será aberta. Amém? E eu também quero orar por toda situação que tem roubado a sua paz. Eu sei que muitas vezes a ansiedade, o desespero, o medo, e com isso parece que você não consegue sair do lugar. Você muitas vezes fica com a vida travada e aí o seu coração se entristece e você sofre muito. Irmãos, Deus quer nos libertar de todos os nossos temores. E no Salmo 34, versículo 19, está escrito que muitas são as aflições que o homem e a mulher de Deus passam, mas o Senhor os livra de todas. Amém? Eu creio nessa promessa. Deus quer nos livrar de todas as aflições. Por mais que as dificuldades sejam algo comum que acontece na vida de todos nós, Deus quer sempre nos livrar delas, quer sempre nos dar vitória, aprendizado, muitas lições. Então, hoje a mensagem será muito especial e se você está aqui pela primeira vez, eu quero te dar as boas-vindas, eu quero que Deus te abençoe cada dia mais. É muito importante que você esteja aqui se alimentando da palavra todo dia. E graças a Deus, essa corrente de fé, de oração, tem crescido a cada dia. Muitos testemunhos eu tenho visto aqui nos comentários, muitos depoimentos de pessoas curadas, transformadas. Então não desanime, porque Deus tem derramado uma unção especial através dessas orações que eu tenho feito aqui. Tudo para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu peço que você clique no botãozinho inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo. E assim que você fizer isso, vai aparecer do lado um sininho. Ative esse sininho e selecione a opção todas, para que você receba a próxima oração aí diretamente no seu celular, ok? E caso você queira fazer parte do meu ministério, contribuindo com instituições de caridade, você vai ver que aqui embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. E desde já eu quero agradecer a todos vocês que já estão fazendo parte dessa grande obra de amor, de evangelização. Tem sido maravilhoso. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos começar o momento de oração de hoje e primeiramente, como vocês sabem, eu sempre trago uma palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Jesus. Eu quero ler com você o que está escrito em Mateus capítulo 16, do versículo 21 ao 23. Preste muita atenção nesse momento tão importante que Jesus passou com o discípulo Pedro. Olha o que está escrito. Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Olha isso, irmãos, que coisa interessante. Aqui nós vemos Jesus alertando seus discípulos, dizendo que ele seria morto, crucificado, mas que Deus o ressuscitaria. E neste momento aqui, Jesus estava no final do seu ministério aqui na terra e ele precisava abrir o jogo, ele precisava contar tudo para os seus discípulos para que eles não fossem pegos de surpresa.
Então Jesus trouxe essa revelação que, apesar das profecias do Antigo Testamento já falarem sobre o sofrimento, sobre a morte do Messias, aqueles homens não acreditavam que isso realmente poderia acontecer com o Filho de Deus. Irmãos, foi com esse pensamento que Pedro, um dos discípulos mais próximos de Cristo e uma pessoa que sempre foi muito sincera, muito direta, chamou Jesus no canto e o repreendeu por aquela fala. Pedro não aceitava a ideia de que Jesus deveria sofrer e morrer, porque ele tinha na sua mente a ideia de que o Messias viria para triunfar sobre os inimigos de Israel e estabelecer um reinado aqui na terra. Só que, irmãos, o reino de Jesus é do céu. Jesus não é dessa terra. E é por isso que ele não veio fazer uma justiça social, ele não veio defender a causa dos oprimidos visando um bem-estar aqui nessa terra. Não, Jesus veio nos prometer a salvação e também uma vida em abundância, ou seja, uma vida de paz, de alegria, de harmonia. Então, naquele momento, quando Pedro repreendeu Jesus, a resposta de Cristo foi ainda mais direta. Jesus chamou Pedro de Satanás. Isso mesmo, Jesus não estava dizendo para Pedro, mas estava acusando aquele que estava usando a boca de Pedro. E eu preciso falar uma coisa aqui para vocês, irmãos. Tem muitos cristãos que conhecem a palavra, mas por não terem uma visão espiritual das coisas, podem ser usados pelo inimigo. Tem muitas pessoas que muitas vezes nos aconselham e elas dão conselhos somente com a perspectiva humana, somente com a visão do homem e não com a visão das coisas espirituais, com a visão de Deus, entendeu? Então não é porque uma pessoa conhece a palavra, não é porque ela conhece Jesus e até mesmo é salva, que ela não pode ser usada mais pelo inimigo. Não, irmãos, nós precisamos vigiar para que a gente não seja pedra de tropeço nos planos de Deus. Porque foi exatamente isso que Jesus disse: Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e você só conhece as coisas dos homens, você não conhece os planos de Deus. Então, irmãos, essa passagem nos mostra a diferença entre os desejos do ser humano e a vontade do Senhor. Pedro era muito próximo de Jesus e como ele queria que as coisas acontecessem sempre do jeito dele, naquele momento Satanás pegou na sua fraqueza e Satanás tentou persuadir Jesus a não ir para a cruz. Só que imagine uma coisa, irmãos, imagine se Jesus não fosse para a cruz, imagine se Jesus não aceitasse morrer pelos nossos pecados. Nós hoje estaríamos na mão do inimigo, estaríamos condenados eternamente. Então, por mais que Jesus sofresse muito, por mais que Jesus tivesse que passar pela cruz, era necessário, era o plano de Deus. Irmãos, muitas vezes quando vamos aconselhar alguém, devemos ter muita sabedoria, muito discernimento, porque senão a gente vai querer tirar aquela pessoa do deserto, sendo que na verdade é um tratamento de Deus, é necessário que ela passe por aquilo, entendeu? Muitas vezes não queremos que as pessoas sofram, principalmente na nossa família, mas se for um plano do Senhor, devemos então orar por essa pessoa, aconselhar na medida do possível, mas nunca ser uma pedra de tropeço. Então tome muito cuidado. Eu sei que muitas vezes o nosso amor fala mais alto, o nosso desejo de tirar a pessoa do fundo do poço, da lama do pecado, fala muito mais alto, mas nós devemos, acima de tudo, obedecer à direção do Espírito Santo. Amém? Então agora eu quero que você escreva aqui nos comentários: Deus, fala comigo agora, porque agora eu quero trazer uma revelação para vocês dessa palavra que nós acabamos de ler. Irmãos, muitas vezes nós agimos como Pedro, não é verdade? Queremos estar perto de Jesus, caminhar com Ele, ter intimidade, mas a gente quer que tudo seja do nosso jeito, que as coisas aconteçam da melhor forma possível. E nós sabemos, irmãos, que isso é ilusão. Nós estamos num mundo caído, corrompido pelo pecado, nós estamos num mundo de aflições. E geralmente pensamos que se nós estamos firmes com o Senhor, nada de mal nos acontecerá, nenhum problema baterá na nossa porta. E isso, irmãos, nos causa frustração. Muitas pessoas hoje são filhos mimados, filhos que saíram da presença do Pai, da presença de Deus, porque alguma coisa ruim aconteceu dentro de casa, na sua própria vida, e a pessoa se revoltou, e a pessoa chegou a culpar a Deus dizendo: Senhor, por que tu permitiste que isso acontecesse comigo? Irmãos, eu sei que eu estou falando para muitos aqui. Vocês muitas vezes se revoltam, ficam tristes, abatidos, sendo que não é culpa de Deus. Ou então, ainda que Deus tenha permitido, Deus sempre é bom, irmãos.
Nunca podemos duvidar do seu caráter, da sua bondade. A Bíblia diz que a misericórdia e a bondade do Senhor duram para sempre. Então não deixe o inimigo plantar mentiras na sua mente. Isso pode te esfriar espiritualmente. E eu sei que muitos de vocês não têm orado justamente por causa disso, por causa de alguma frustração. Eu falo aqui agora com uma mulher que perdeu o seu marido e agora você fica triste, cabisbaixa, você não tem forças para orar, porque você se questiona: aonde estava Deus quando meu marido estava doente? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Oh, minha querida irmã, deixa eu te dizer uma coisa: os planos de Deus são perfeitos. Os seus caminhos são muito mais elevados que os nossos. Não olhe com a perspectiva humana. É isso que o Senhor manda te dizer hoje. Olhe com a perspectiva de Deus, porque o maior sonho de Deus não é povoar a terra, mas sim povoar o céu. E Deus se alegra quando os seus filhos estão com Ele. Por isso, mude a sua visão, a sua percepção, e eu tenho certeza que Deus curará suas feridas e te trará esperança, a esperança da eternidade. E quando estivermos com Jesus, estaremos também com os nossos irmãos em Cristo. Eu costumo dizer que se nós, irmãos, não nos encontrarmos aqui na terra, nós vamos nos encontrar na glória. E lá nós teremos tempo de sobra para falarmos das maravilhas do Senhor, para nos alegrarmos, para adorar a Deus eternamente. Então, irmãos, como eu disse, muitas vezes nós somos como Pedro. Nós insistimos em algo que a palavra de Deus já disse que está errado. Quando nós oramos, por exemplo, para ter algo e Deus já tirou aquilo da nossa vida e a gente fica querendo que aquilo volte, talvez uma pessoa, talvez um fato que aconteceu. Irmãos, devemos olhar para frente. Deus é um Deus que gosta de fazer coisas novas e quando nós ficamos remoendo o passado, querendo voltar atrás, muitas vezes estamos fechando a porta para que novas coisas aconteçam na nossa vida. Então, quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, Ele quis nos mostrar exatamente isso, que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Então, irmãos, a partir de hoje eu quero que vocês orem dessa maneira. Senhor, que seja feita a Tua vontade na minha vida. Ainda que eu me entristeça, ainda que eu me aborreça, ainda que eu tenha que esperar um bom tempo para que a bênção chegue, eu estou disposto a fazer somente a Sua vontade. Glória a Deus. O próprio Jesus, quando estava no Getsêmani, a Bíblia diz que ele chegou a suar sangue, gotas de sangue. Tamanha foi a sua aflição. Mas ele não pediu para o Pai passar dele aquele cálice. Pelo contrário, Jesus disse: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Irmãos, graças a Deus, a vontade do Senhor prevaleceu. E é por isso que eu estou aqui hoje pregando para você, falando desse amor maravilhoso do Senhor. E graças a Deus você está aí também, tendo a oportunidade de entrar pela porta da graça, a porta da salvação, porque Jesus foi até a cruz, Ele cumpriu a vontade do Pai e hoje nós também somos chamados a fazer a mesma coisa. Amém? Hoje, irmãos, eu percebo que muitas pessoas acham que Deus é o seu mordomo, Deus tem que fazer a sua vontade, e aí nós percebemos que muitas igrejas estão caindo nesse erro, estão querendo somente trazer mensagens agradáveis, mensagens que vão fazer bem para a nossa alma, mas aí quando vem a dificuldade, as provações, quando chega uma doença em casa, quando passa por uma crise financeira, as pessoas não têm a base, elas não têm o suporte, porque elas não conheceram a Deus, elas conheceram apenas um Deus que elas projetaram nas suas mentes. Irmãos, a vontade do Senhor tem que prevalecer. Não adianta queremos tocar a nossa vida do nosso jeito e depois querer que Deus resolva os nossos problemas. Nós devemos sim consultar ao Senhor antes de qualquer decisão, decidir fazer a vontade dele e não a nossa. E com certeza, a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Por mais que a gente não entenda, Deus sempre é bom. Amém? E eu quero só contar para você aqui algo que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Nós sabemos que aquele homem era um homem de Deus, um homem chamado para pregar aos gentios, um grande apóstolo do Senhor. Mas teve uma fase na vida dele em que um mensageiro de Satanás começou a esbofeteá-lo, começou a trazer muito tormento na vida dele. E ele então clamou a Deus para que tirasse aquele espinho na carne. E durante 3 vezes ele orou para que Deus removesse dele todo o sofrimento. E sabe qual foi a resposta de Deus? Não. Deus não tirou aquele espinho na carne, mas o Senhor lhe entregou uma mensagem que fez toda a diferença na vida de Paulo.
E Deus disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa exatamente na sua fraqueza. E aí sabe o que Paulo fez? Será que ele se rebelou? Será que ele ficou revoltado? Não, pelo contrário, ele glorificou a Deus, porque ele aprendeu mais uma lição na sua vida. A graça do Senhor é suficiente para nos dar força no momento difícil. E ele então disse algo maravilhoso que eu quero ler para você e em seguida nós já vamos orar. Eu quero ler 2 Coríntios capítulo 12. Olha qual foi a resposta de Paulo. Agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, olha que declaração maravilhosa. Paulo começou a ter prazer nas suas fraquezas, porque ele entendeu que é naquele momento que ele está mais fortalecido na fé. Eu sei que eu estou falando aqui para homens e mulheres que não têm suportado mais a dor, o sofrimento, o deserto. Mas é nesse momento que, se você orar, se você confiar no amor de Deus por você, Deus te renovará, Deus jamais te abandonará. Amém? Então, irmãos, por mais que a nossa natureza humana queira fugir dos problemas, nós devemos entender que Deus pode usar os problemas para aperfeiçoar a obra que Ele tem na nossa vida. E tudo o que devemos fazer é expandir a nossa visão, não ter apenas uma visão humana, mas uma visão celestial, porque a Bíblia diz que os caminhos do Senhor são muito mais elevados que os nossos. Nós só enxergamos o aqui e agora. Deus já enxerga o futuro, Deus já sabe de tudo que Ele planejou para você. Ele é teu Pai, Ele te ama e Ele não vai jamais te levar a um caminho ruim, a um caminho negativo, algo que possa prejudicar a sua vida. Então, que você possa aprender a lição. Eu espero que Deus tenha falado muito ao seu coração hoje e que nunca mais você queira fazer do seu jeito. Irmãos, eu já fiz isso na minha vida. Teve uma fase que eu não estava aguentando esperar mais e eu queria que Deus respondesse logo às minhas orações. E foi então que eu comecei a guiar os meus próprios passos. Eu comecei a fazer a minha vontade e foi a pior decisão que eu tomei. E somente depois de muito sofrimento que eu me recordei que lá atrás eu decidi trilhar o meu próprio caminho. Eu não estava confiando em Deus como deveria, mesmo frequentando a igreja. Eu estava rebelde sem saber, porque é algo muito sutil e o diabo trabalha sempre na nossa mente, tentando nos fazer acreditar que se nós estamos sofrendo é porque estamos longe do Senhor, é porque Deus se esqueceu de nós, mas é tudo mentira dele. Deus está conosco, principalmente nos momentos mais difíceis. Amém? Então agora nós vamos orar. Se você puder, você vai fechar os seus olhos e aí depois da oração eu quero te pedir um grande favor. Você vai clicar nesse botão embaixo do vídeo, compartilhar. Você vai selecionar o WhatsApp e Deus vai colocar no seu coração pelo menos 5 pessoas. Você vai ver a fotinha delas e eu quero que você clique e envie para essas pessoas e diga para elas, se puder, que Deus toque o seu coração através desta oração. Amém? Você não imagina os milagres que Deus fará através dessa simples atitude sua. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença neste dia para Te agradecer por mais uma vez estarmos aqui na Tua presença. Oh, meu Deus, obrigado pelo ar que respiramos, obrigado pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso trabalho e sustento. Senhor, nós Te agradecemos também pela liberdade que nós temos de poder louvar o Teu nome, de poder Te glorificar. Senhor, eu sei que as lutas têm sido grandes, Pai. Eu sei que muitos aqui que estão me ouvindo estão completamente desanimados, já pensaram em acabar com a própria vida, mas Senhor, eles estão aqui, meu Pai. Olha com compaixão, olha com misericórdia para eles hoje, Pai, e que a Tua graça e o Teu poder se aperfeiçoem exatamente nesse momento de fraqueza. Pai, eu coloco diante de Ti, Pai, a vida desse casal que tem orado comigo. Todo dia, Pai, eles estão aqui querendo mudança, melhorias no casamento. Ó Senhor Jesus, derrama da Tua graça, Senhor. Traga sabedoria, que eles não venham mais perder tempo com coisas pequenas, mas que eles venham buscar ao Senhor, ter momentos de prazer, de comunhão, e que não haja mais nessa casa discussões, brigas, mas que a Tua paz reine nesse lar. Ó meu Deus, eu oro também por esse adolescente, meu Pai,
que está confuso, não sabe como será o seu futuro. Oh, meu Pai, nós oramos em concordância agora, que seja feita a Tua vontade somente. Senhor, cumpra a Tua vontade, meu Pai, na vida deste homem, desta mulher. Oh, meu Pai, que a oração nossa seja atendida agora. E desde já nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Quantas vezes nós erramos, Pai. Quantas vezes tomamos nossas próprias decisões e não te consultamos. Senhor, nos ajude, meu Pai, a resistir ao deserto, a suportar as provações, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por mais, Senhor, que a gente tenha boas intenções, não nos deixe ser enganados pelo diabo. Jamais queremos ser boca do inimigo na vida das pessoas. Por isso, meu Pai, nos dê o discernimento, sabedoria. Quando alguém estiver passando por lutas, Pai, nós queremos abençoar essa pessoa. Queremos dar os melhores conselhos, Pai, e jamais queremos tomar a Tua frente, Senhor. Nos ajude, Senhor, a entender a Tua palavra a cada dia. Como tem sido precioso, meu Pai, esses momentos em que a gente compartilha da palavra. A gente tem aprendido muito, meu Pai. E agora eu te peço, nos ajude a colocar em prática. Nos ajude a praticar a Tua palavra. E eu oro também neste momento, meu Pai, por esta mulher que está acamada, este homem que está enfermo, essas pessoas, meu Pai, que estão completamente desanimadas porque não veem nenhuma possibilidade de melhora. Jesus, resolve o problema dessa pessoa, acampa os Teus anjos, meu Pai, ao redor dos Teus filhos, livra-nos do mal. Eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo agora, meu Pai, têm tido perturbação à noite, perturbação no sono, pessoas não estão conseguindo dormir de maneira alguma. E quando caem no sono, logo são perturbadas com pesadelos, com opressão, com ataques do inimigo. Mas nesse momento eu repreendo toda a obra do mal contra essas pessoas. Eu expulso em nome do Senhor Jesus todo ataque maligno, tudo aquilo que não vem de Deus, toda ansiedade exagerada, todo mal, toda depressão, tudo cai por terra em nome de Jesus. Senhor, essa pessoa está com crise de ansiedade tão terrível, está com preocupações, com medos que parecem maiores do que as forças que essa pessoa achava que tinha. Senhor, meu Deus, eu coloco diante de Ti, Pai, essa pessoa que agora chora porque foi tocada pelo Senhor. Jesus, cura as feridas, Senhor. Cura, meu Pai. Tira, Senhor, toda dor na alma, toda ferida. Traga, Senhor, o sustento. Traga, Senhor, o conforto, a alegria da salvação. Que a Tua presença, meu Pai, seja um bálsamo que acalma a tempestade, que acalma toda ansiedade, medo e preocupação. Restaura, meu Pai, a mente e o coração dessa pessoa e dê a ela a Tua força, a Tua graça, o Teu poder. Mesmo nesses momentos difíceis, Pai, eu sei que nós iremos vencer, porque a Tua palavra nos garante que em Jesus nós somos mais do que vencedores. E é em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos e Te louvamos hoje e sempre. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto.
Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações. O inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante. Pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida.
E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito.
É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai,
continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui.
Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu Te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.